Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um mês para fazer a carta, o vídeo comentado aqui e dar a nossa visão aí sobre o mercado no mês de outubro, mas de forma mais ampla do ano e principalmente o que a gente acha que pode acontecer, que não é uma tentativa de previsão, mas uma tentativa de proteção. Eu olharia a forma que a gente aloca e pensa investimento dessa forma. Então, eu vou trazer algumas análises, eu vou falar mais de classes de ativos nesse vídeo, para complementar a visão de vocês e também vocês entenderem como a gente está pensando em investimentos aqui na Appen. Tá? Então, eu vou compartilhar agora a tela e a gente começa a falar dentro da apresentação. Tá? Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco das classes de ativos de forma muito sucinta, dos riscos do mundo, isso eu já venho apresentando nas outras cartas, mas vamos adicionar câmbio, né? Risco Brasil, risco macro, bolsa, juros, vamos falar dos portfólios, e no final eu vou falar de algo que vai acontecer esse mês na Appen, que eu acho que é mais uma entrega para vocês, e que a gente vai ter consistência com essa entrega a partir dos próximos meses, tá bom? Então vamos lá. Falando aqui das classes de ativos, tá? Do comportamento das classes que a gente tem nas carteiras, né? A gente viu aqui que o desempenho do mês de outubro para as classes como um todo não foi um mês bom, né? A única classe aqui que se destacou no mês foi o dólar, com a subida. Fora isso, a bolsa caiu muito forte, né? Que até a primeira quinzena do mês não estava parecendo que a bolsa cairia, porque ela recuperou até os 114 mil pontos. Depois teve toda a discussão ali do Paulo Guedes, se sai ou não. Isso teve muita implicação nas curvas de juros e a Bolsa sofreu mais um mês, né? Então, a Bolsa aí já está caindo há 4 meses seguidos. Os multimercados que conseguiram segurar um pouco a pancada no mês passado caíram levemente, eu acho que isso aqui é um nível de estabilidade. E na parte da inflação longa, que tem uma maior volatilidade, teve uma maior queda, na curta também, e nos pré-fixados, né? Que esses produtos têm marcação ao mercado. Então, você vê que de 7 classes de ativos, 5 caíram e 2, uma se destacou, que foi o dólar, teve uma subida até relativamente alta, mas o CDI fica ali sempre na estabilidade dele. Então, não foi um mês fácil para qualquer carteira de investimento de um investidor local aqui no Brasil. Tá? No ano, a gente vê aqui a Bolsa caindo 13%, então é uma queda muito forte. Do ponto de vista de imaginar esse cenário, não consigo ter a leitura de qualquer pessoa que em janeiro achasse que a Bolsa iria cair esse ano. Esse não era o pensamento, pelo menos, da maioria dos gestores e das pessoas que eu converso, né? Achava que seria um ano mais tranquilo, de vacinação, de reabertura econômica, de andamento das reformas, mas aí quando a gente acabou um pouco a vacinação ali, a gente já começou a falar um pouco mais de eleição, né? Então vieram todas as pautas e aconteceram desses 4 meses para cá, como uma possível saída de Paulo Guedes, a gente está discutindo o teto dos gastos e precatórios até agora, né? Enfim, já passou aí no Congresso, enfim. Então vamos ver como é que essa pauta anda, mas o Brasil esse ano realmente está surpreendendo pelo lado negativo da sua capacidade de não conseguir resolver os seus problemas internos, né? Então, isso impacta muito a Bolsa e isso impacta produtos de inflação longa, né? Que tem mais volatilidade, é um risco mais longo do Brasil, e também os pré-fixados, que, mesmo caindo, eles começam a ter um prêmio de risco que começa a ser bom pelo ponto de vista do alocador de capital. Tá? E o CDI aí, 3% acumulado no ano, o CDI subindo já em 7,75%, na próxima reunião do Copom, já tem uma contratação, esses juros indo para 9,25%. Tá? Como performaram aqui as carteiras da Appen, então, as nossas carteiras, você pode ver aqui, né? Como foi, na média, um mês ruim para todas as classes, até a moderada não andou, né? A agressiva caiu 0,7%. Isso aqui, a gente parte de uma pessoa que está bem alocada em todas as classes. A gente sabe que, individualmente, alguém tem mais bolsa, tem menos bolsa, tem mais juros, tem menos juros, mas
é essa carteira bem alocada. Ela busca essa proteção. Então, é uma carteira que ela não oscila muito nas quedas entre os perfis. Tá? E esse gráfico, eu acho que é um gráfico que, além de ele explicar a alocação de ativo, eu acho que ele explica muito o investidor brasileiro ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui, basicamente, 11 anos de classes de ativos no Brasil. Cada caixinha dessa, cada quadrado desse aqui, ela corresponde a uma classe. O amarelo ao CDI, o azul mais escuro ao prefixado, o vermelho ao dólar. Então, isso é uma forma de trazer muitos investidores ao que é a realidade de você investir no Brasil. Né? A gente tem aqui, desde 2016 até agora ainda, todo esse entendimento. Muita gente começou a investir na Bolsa em 2018, 2019. Só para vocês terem um pouco de noção de números, mais de 90% dos investidores da Bolsa hoje começaram em 2018 até agora. Então, é tudo muito novo para todo mundo e muita gente que só viu ações como uma grande classe de ativo. Mas isso muito... Você vê o ecossistema que se cria, né? De influenciadores digitais, de corretoras. Então, a porta de entrada para os investimentos, para a maioria das pessoas, de 2018 para cá, está sendo ação. Né? Mas existem outras portas de investimento no Brasil, renda fixa, dólar. Então, a ideia desse quadro é mostrar que, se você tivesse no Brasil de 2011 até 2015, você não conversaria sobre ações comigo, por exemplo. Né? Talvez você estivesse falando de juros. Né? E agora a gente vê o que acontece realmente com uma pessoa que está super alocada em ações, né? Que pegou de 2016 até 2019 200% de crescimento da Bolsa sem fazer nada, mas que agora entende as dificuldades reais do que são ações, das implicações fiscais na taxa de juros, o quanto isso desconta o valor presente das empresas e quanto isso marca preço, diferente de valor. Se a empresa é boa ou não, ela se prova no tempo, mas existe um efeito mecânico e matemático sobre o preço no valor presente das ações. Tá? Então, acho que esse quadro mostra muito a importância da diversificação em classes para quem investe no Brasil. Tá? Passando aqui, vamos falar um pouco mais de risco agora. Tá? Vamos falar do risco mundo. Tá? E aqui eu vou muito certo nesse risco, eu vou falar muito de inflação, principalmente inflação americana. Tá? Esse risco, quando a gente... Todo mês eu estou apresentando esse chart, e a gente vê que ele se divide entre China, risco de bolha financeira, mas agora ele se apresenta muito forte em consenso. Isso aqui é um consenso dos investidores americanos, né, dos gestores americanos, e dobrou o medo da inflação americana. Tá? Então, eu abro esse capítulo falando de inflação americana, porque isso vai ter implicação nas nossas alocações, e no final eu vou mostrar as mudanças que a gente vai fazer para o mês. Então, por que o risco começa? Tá? O Fed ele começou um movimento de tapering. O que é isso? Né? Redução de estímulos. Desde o Covid, o Banco Central americano está mandando cheque para a casa de todo mundo, está fazendo programa de recompra de ações, de títulos públicos, o que isso faz com que a economia ela consiga reagir. Agora ele vai tirando um pouco desse estímulo, porque tem excesso de estímulo na economia, e a gente começa a ver um pouco dessa redução, junto com um cenário inflacionário vindo nos Estados Unidos, mas também no mundo. Onde é que isso se apresenta, pessoal? Nas taxas de juros dos países. Então, você vê as taxas de juros dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália e do Canadá começando a subir. Tá? Principalmente, aqui a da Austrália foi muito forte, mas você vê a dos Estados Unidos subindo, e a dos Estados Unidos subindo tem implicação no mundo. Tá? Essa implicação ela vem dentro das que o mercado chama de inflação implícita. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que inflação implícita, se eu puder resumir de forma simples, é quanto o mercado acha e precifica isso no preço dos ativos que está embutido uma inflação para 2 anos. Então, você vê que o mercado, dentro das implícitas, diz que a inflação dos Estados Unidos, que até agosto
desse ano poderia estar algo entre 2,5%, subiu para 3%. Isso nos Estados Unidos é uma alta inflação. E principalmente na de dois anos. Tá? E a de 2 anos ela reverbera até para os outros países, eu vou mostrar aqui para vocês. Outra coisa que nos mostra que o mercado já mostra que a inflação aumenta pela inflação implícita dos ativos financeiros. E esse gráfico ele é muito interessante, porque você pega aqui a diferença dos rendimentos dos títulos que protegem a inflação, que nos Estados Unidos são os TIPS, e aqui NTN-Base, que a gente conhece, né? Que é o IPCA+, no caso. Esse prêmio que se paga nesse tipo de produto nos Estados Unidos, ele já alcançou o recorde dele. Então, o pessoal está entendendo que o prêmio está indo para os produtos atrelados à inflação nos Estados Unidos. Se isso for verdade e a inflação realmente vier nos Estados Unidos, posições de bolsa americana que sofrem assim como no Brasil, né? A gente está vendo esse efeito na taxa de juros e na inflação, são as posições de empresas de tecnologia, empresas de consumo discricionário. Tá? Consumo discricionário para o Brasil, para você entender, lojas Renner, Magazine Luiza. Então, essas empresas elas tendem a sofrer mais e quem protege mais são empresas de finanças, de energia, enfim. Então, se isso acontece nos Estados Unidos, essas empresas tendem a sofrer mais. Se você tem um posicionamento num produto QQQ, por exemplo, que é uma cesta de tecnologia americana, se isso acontece, esse teu ativo, ele tende a cair. Tá? Isso não quer dizer que é para vender agora, a gente não sabe fazer market timing, mas a gente sabe que a gente precisa defender essa posição e entender que a gente faz alocação para o longo prazo. Do mesmo jeito que a curva de juros ela sobe, ela também desce. Tá? Mas é só um pouco de overview para vocês em setores dentro da Bolsa Americana. Outra coisa que a gente vê como um movimento que está acontecendo muito é a precificação do dólar, do ouro, desculpa. Tá? Então, os rendimentos reais, eles começam a despencar, que o rendimento real é a inflação menos o que você paga na taxa, né? Começa a cair nos Estados Unidos e você vê o ouro se beneficiando. Né? O ouro acaba sendo um hedge natural para a inflação e ele é o antidólar. Né? Então, quando o dólar perde valor, o ouro ele tende a se valorizar. Né? Tem aqui também o Bitcoin aparecendo, né? Como essa opcionalidade. O Bitcoin é um tema que a gente não se aprofunda muito, mas a gente entende que ele começa a fazer sentido como uma descorrelação, uma opcionalidade. Nós não vamos colocar Bitcoin hoje nas carteiras de forma estrutural APEN, mas não se surpreendam se tiver uma queda muito grande do Bitcoin, como acontece várias vezes, e a gente começar a botar 1%, 0,5% na carteira dos clientes. Tá? Hoje a gente é mais aberto a isso do que a gente era antes, por conta de regulação, por conta da forma que o mercado entende esse novo ativo, já tem custódia, já tem grandes players alocando nesse produto. Então, também a gente não pode ficar aqui cético e não entender que o Bitcoin hoje faz parte do arcabouço de classes de ativos que existem no mundo, mas eu não acho que é para se posicionar agora nos níveis de preço que se apresentam. Mas não se surpreendam se um dia a gente falar 0,5% da carteira dos clientes vai ter Bitcoin. Tá? Outra coisa, falando do ouro especificamente, né? E não falo tanto, mas trazendo um pouco de entendimento aqui, o ouro, esse estudo é bem legal, porque ele pega todas as crises americanas e mostra que o comportamento do ouro é de defesa, né? Muito mais do que a prata, por exemplo. Então, o ouro ele tem esse papel de proteção, num caso eventual de um crash da Bolsa Americana, e também ele descorrelaciona com ações americanas. Então, por que a gente tem ouro? Por conta disso. Se a Bolsa Americana cai, a gente tem algum elemento para segurar e ele não tem descorrelação, e ele tem descorrelação com as outras classes. Tá? Então, aqui é falando um pouco dos efeitos da inflação americana nos ativos. Falar um pouco de câmbio, tá? E aí eu continuo com o mesmo estudo da Bloomberg sobre o efeito e as implicações disso no dólar, que o dólar fortalece. Tá? Então, com a redução das compras dos títulos americanos pelo Fed, você tem um dólar mais forte. Se o dólar ficar muito mais forte e os juros aumentar lá, você pode ter uma fuga de fluxo de capital de emergentes para os Estados Unidos.
Então, isso tende a desvalorizar o real. Tá? E a gente olha aqui que o real hoje está em 5,46. Se a gente fosse falar um ano atrás, 5,46 é muito pouco, vamos falar que é muito. Né? Hoje, pelos estudos que a gente tem de câmbio, pelos riscos que a gente tem no Brasil, e a gente pega cenário de projeção, que esse é do BTG, que eu acho que é o cenário que fundamenta melhor, o cenário mais otimista do BTG é um câmbio a 5,40, dado que a gente tem eleição, que a gente não tem o fiscal ainda, não tem as reformas, e num pessimista o dólar podendo chegar a 5,90. Então, a gente precisa ter um olhar especial para o dólar nesse momento na carteira de todo mundo. Tá? E aí, falando de risco Brasil e câmbio. Né? Então, se os riscos brasileiros, o risco Brasil aumenta, que é o CDS, que é o preto, né? O dólar também ele acaba subindo. Então, a gente precisa ter um olhar mais especial para o dólar, não pelo ponto de vista se a bolsa vai dar certo e o dólar vai cair, mas se a gente tiver inflação americana e a gente tem uma eleição até outubro do ano que vem, talvez seja bom a gente aumentar um pouco de dólar nas carteiras. Tá? E aí, os riscos do Brasil, a gente sempre acaba que a gente fala a mesma coisa sempre. Tá? O risco do Brasil é o aumento da desconfiança da trajetória fiscal, né? Se a gente não passa as reformas, a gente está tendo um benefício esse ano, o governo até está fazendo alguns exercícios bons da parte das despesas primárias, diminuindo isso, mas a gente nunca sabe o que vem de Brasil. Tá? Então, a gente adota um posicionamento mais defensivo, né? E na Bolsa a gente tem uma alocação mais conservadora, a gente não aumenta a Bolsa. Todo mundo está alocado em Bolsa, acho que a grande maioria dos clientes já tem Bolsa, mas a gente não acha que Bolsa é para vender. Tá? Isso aqui não é um posicionamento para vender bolsa. Ninguém vende bolsa agora nesse nível de preço, mas é um posicionamento de não aumentar esse risco nessa classe de ativo. Tá? Quando a gente olha aqui o risco, né, do Brasil comparado a pares, né, Colômbia e México, você vê que o risco do Brasil aumenta demais e os nossos pares ficam estáveis. E esse dado é muito interessante, né, porque aqui a gente pega a moeda. Né? Então, enquanto o peso colombiano e o peso mexicano eles caem a volatilidade. Quando o VIX cai, o VIX é um indicador de medo do mercado americano, o real vai na contramão. Então, a gente tem aqui essa fraqueza do real por conta de tudo que acontece no Brasil. Então, esse macro brasileiro, a origem do macro brasileiro, eu escrevi isso na carta 2 meses atrás, falando dos riscos fiscais, vem exatamente disso. Nós somos um país que temos uma arrecadação esse ano de 1 trilhão e 100 e a gente gasta 1,200. Então, a gente não resolveu o problema de receita e despesa brasileira ainda. Enquanto a gente não resolver isso, o risco fiscal sempre vai estar no nosso cenário. Tá? E isso sempre será uma fraqueza do câmbio brasileiro. Tá? Então, aqui era uma estimativa, né, do que poderia acontecer com a dívida brasileira, caso o teto dos gastos não seja aprovado e a discussão do teto e do precatório não seja aprovado, você pode ter um impacto gigante no PIB brasileiro no próximo ano. Tá? Isso sendo, você tem um impacto também na trajetória da dívida brasileira. Tá? Então, ela aumenta. E isso é perigoso para os juros, isso é perigoso para ativos de risco. Tá? Agora, uma coisa interessante, isso é da carta da Dália que eu li, é que mostra que, apesar de a gente ter medo do cenário fiscal, e a gente tem que se proteger, porque a gente está no Brasil e sabe que isso é possível, a gente também erra nos cenários pessimistas. Né? Então, se você olha no ano passado, em setembro do ano passado, qual era a expectativa do mercado sobre a trajetória da dívida brasileira, ela terminaria 2022 aqui em 95% do PIB. É o quanto eu devo versus aquilo que eu tenho de geração de receita no país. E hoje a gente está em 83%. Então, assim, isso é fruto das agendas micro que o governo está fazendo que a gente não consegue enxergar. Tá? Então, quando você olha aqui as despesas do governo central primárias, recorrentes, a gente já eliminou despesas não recorrentes, que é do BNDES, e de capitalização do BNDES, e a gente tem uma projeção para esse ano de ter despesas no patamar de 2011 e voltar aos patamares de 2007 e 2006. Então, isso é o lado bom do fiscal. Se o governo tiver esse compromisso de estar olhando as despesas
para que você diminua isso. Pode ser que a gente tenha aqui uma surpresa do lado positivo no cenário macro brasileiro, mas a gente não tem, é inconclusivo hoje, né? Então, mas isso é um fato que deixa um pouco essa parte macro menos maligna, tá? Falar sobre bolsa brasileira, eu vou pegar 4 pontos de vista de olhar isso. Eu vou falar de fluxo na parte gráfica, valuation e fundamento, tá? Olhando o fluxo e olhando essa parte aqui, tá? Do período anual, a gente vê que no ano, quem está comprando bolsa é gringo. O gringo está positivo em 57 bilhões na bolsa brasileira, enquanto as empresas, isso é um dado super interessante, as empresas também estão comprando. Então, se eu tiver que querer estar do lado do comprador, eu vou querer estar do lado do comprador, do dono da empresa, está recomprando as próprias ações porque acha que estão baratas, ou do gringo, que historicamente o gringo ele sabe fazer conta e ele ganha dinheiro no Brasil. E esse é o gráfico mais interessante para poder provar isso que eu estou dizendo. Se você pega 2013, 14, 15, tá? A Bolsa brasileira caiu aqui, 30% no acumulado, 33%. E o gringo comprou todos esses anos de Bolsa caindo. Tá? Quando foi que o gringo vendeu, devolveu toda a participação dele para os brasileiros? Quando a Bolsa subiu os 200% que eu tinha falado para vocês. Então, ele meio que anulou a venda dele aqui em 2018 e 2019. A maioria dos brasileiros entraram na Bolsa em 2018 e 2019. Então, a gente sempre está na contramão do gringo. A gente está vendendo para ele está comprando barato e retornando para a gente caro. E o interessante é ver esse dado de 2021. A Bolsa brasileira está caindo 13% e o gringo está alocado na Bolsa brasileira em 84 bilhões de reais, como nunca antes. Então, para mim, isso é um ponto que reforça que eu não tenho que vender bolsa, né? Talvez eu não tenha que aumentar por conta de perfil de risco, que a volatilidade é muito alta. Aí é uma questão de alocação de carteira. Mas, do ponto de vista, se eu tenho que vender ou comprar bolsa agora, e isso fosse uma decisão binária, eu teria que comprar. Mas, como eu já estou alocado, não é para fazer nada. Se você tiver subalocado, pode comprar, que no nível de preço e com esse fundamento de fluxo, eu acho interessante estar na ponta compradora. Tá? E o que acontece no Brasil, a realidade é outra. Então, você tem a captação dos fundos de ações negativa, que deveria estar positiva, né? Isso é muito pessoa física pedindo resgate e o gestor de ações tendo que vender. Eu conheço muito gestor de ação que está vendendo obrigado, ele é obrigado a vender o fundo, mas o dinheiro dele na física ele compra, porque ele é obrigado a dar liquidez para os cotistas que estão saindo assustados com esse momento de bolsa. Tá? E quem está crescendo é a renda fixa. Então, o brasileiro sempre tem essa dualidade, né, entre as classes. E esse dado é muito interessante que também corrobora isso que eu estou falando, né? Aquela máxima, né? Compre na alta, venda na baixa, repita até quebrar. Então, a dinâmica do brasileiro é essa. Quando você vê aqui a grande crise que o Brasil teve em 2013, 14, 15, 16, o brasileiro reduziu a participação dele de bolsa até 8%, né? Que é essa linha azul aqui, que é a participação percentual de ações dentro dos fundos locais. E o brasileiro aumentou a participação em ações quando? 2017, 2018, 2019, 2020. Ou seja, quando a bolsa estava subindo, o brasileiro estava aumentando. E agora voltou a diminuir. Então, é isso que a gente não quer que os clientes façam. Tá? Se é para vender ações, a gente vai vender ações quando a gente estiver muito feliz, ganhando muito dinheiro. Aí a gente vende. Quando a gente está muito triste, ou a gente não faz nada, ou a gente compra. Tá? E aqui mostra, né, que os investidores de varejo estão diminuindo a posição de ações, que antes era de 22%, está em 15%. Então, tem um pouco de saída aqui. E esse gráfico, né, a gente tinha aqui, em 2019, 500 mil CPFs na Bolsa, 2018, e agora tem 4 milhões. Então, muito da entrada das pessoas na Bolsa aconteceu por conta da alta da Bolsa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Você entra pela ganância, mas você deveria permanecer pelo conhecimento. E é isso que eu estou tentando fazer com esse vídeo com todos vocês. Tá? Na parte gráfica, eu acho que eu coloco esses pontos aqui. Né? O que é esse ponto aqui? A crise de 2008
tá? Aqui a crise do Covid. Só que tem pontos técnicos que mostram que a gente tem uma sobrevenda no mercado, muita gente vendendo desesperado. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui do índice de força relativa, esses são os pontos que são confortáveis para você comprar, mas a dor é muito grande porque você vem de uma grande correção. E, geralmente, você tem uma regressão à média. Tá? Então, hoje a gente está num ponto de queda, num ponto de compra pela força vendedora interessante, e a gente nem voltou à média da força compradora. Então, também tem um elemento técnico gráfico que mostra para a gente que, sim, é uma posição técnica que deveria comprar a bolsa ou estar comprado e não vender. Tá? E aqui também, quando a gente pega desde o Covid para cá, a gente entende que tem nessa zona aqui dos 108, 107, que é o que a gente está vivendo agora, a gente tem um suporte técnico muito alto nesse ponto aqui, que está arbitrado desde de 2019. Tá? Em aspectos de valuation, né? Quanto vale isso? Né? A gente olha a Bolsa Brasileira aqui, se a gente pega de 3 meses para cá, eu vou só botar a energia aqui que vai cair. Um minuto. Desculpa esse intervalo técnico, mas não dá para parar o vídeo. Vamos lá. Então, quando a gente olha a Bolsa Brasileira, realmente, de julho para cá, principalmente os clientes que entraram de julho para cá, né, estão sofrendo isso. Quem entrou agressivo, né? Quem entra conservador, acho que não tem tanto impacto, mas quem entra arrojado e agressivo sente muito isso na rentabilidade. E a Bolsa Brasileira, realmente, nesse período, ela performou pior do que todas as bolsas emergentes, né? E S&P também, quando a gente compara Estados Unidos. O que acontece na bolsa, aqui eu vou falar um pouco de valuation, tá? Então, eu vou ser técnico, mas eu vou tentar explicar isso de forma didática. Se os elementos macro do Brasil começam a piorar, você tem que ter revisão de lucro das empresas para frente. Então, se você olha a bolsa hoje e fala, o PL da bolsa é 8, só que você está fazendo essa projeção de preço-lucro sobre o lucro passado. Então, essa revisão de lucro para frente faz com que essa relação de PL ela aumente. Então, 8 é barato, mas se você fizer uma revisão, vai para 10. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que tem estimativa de revisão de lucro das empresas, já está acontecendo, e diminui na margem. Tá? O BTG está diminuindo 6% na revisão de lucro das empresas, e essa revisão de projeção de 12 meses se apresentando, a Bolsa apresenta uma relação preço-lucro de 10,3, que sim, é uma relação que já está dentro do primeiro desvio padrão e está abaixo da média do valuation da Bolsa. Tá? Então, aqui é barato? Se você pegar as médias, sim, mas já teve mais barato também. Então, não é aquele barato de promoção. Já esteve mais barato, pode ficar mais barato, sempre pode. Agora, eu acho que tem mais para subir do que para descer. Isso eu acredito. Tá? Então, quando a gente olha qual é o prêmio de risco que as ações estão pagando hoje, comparado com os outros períodos, a gente tem no mercado uma conta, um indicador que se chama Earning Yield, que você pega o preço-lucro da ação, que é o 10,3, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, divide 1 por isso. Quando a gente divide, o yield da Bolsa está dando 9,71. Tá? Quando você desconta uma taxa real de 10 anos, está dando 4,2. Então, esse é Earning Yield da Bolsa. E ele também está, em médias, acima do histórico. Já teve melhor, já. Na crise, no auge da crise, teve bem melhor. Mas aqui também é um ponto positivo para o carrego da Bolsa. Tá? Então, é mais um argumento para não ter que vender Bolsa. E bem legal, essa carta da Dália também trouxe um aspecto de valuation deles. Né? Eles têm um estudo interno que eles não mostram como é que eles fazem, mas ele pegou 2 pontos de estresse aqui. Né? No Brasil, da Dilma ali, quase no impeachment, e no Covid. E a gente está aqui. Então,
é um ponto de entrada que você pode começar a dar entrada com mais segurança, sim, mas também pode ir um pouco mais para baixo. Tá? Da parte do fundamento, até falei isso no vídeo passado, né? Quanto maior a taxa de juros longa, maior a correção da bolsa, a queda de preço, porque ela desconta os fluxos de caixa da empresa. Então, a gente teve uma saída de um juros de 10 anos de 6% para 12%. Então, isso é um impacto muito forte nos preços. Isso não quer dizer que isso é um impacto muito forte na empresa que você está comprando ou no gestor que está comprando a empresa para você. Então, quem fica olhando muito preço sofre mais. Quem entende que isso é um movimento mecânico de taxa de desconto, mas que o fundamento das empresas não mudaram, é uma forma de você comprar mais e melhorar a sua margem de segurança. Tá? Um dado super interessante da Ectas, que eles colocaram nessa carta do mês, ele mostra essa relação de termo de troca. Tá? O que é a relação de termo de troca? Que é a diferença entre os preços de produtos que a gente importa e que a gente importa. Assim, a conclusão é que não há registro nos últimos 26 anos de um deslocamento tão acentuado entre o valor da nossa moeda e o termo de troca. Então, existe aqui, sim, uma possibilidade de revisão dos preços, do câmbio, e isso aqui fechar. Tá? E aí é um cenário positivo para a gente, porque realmente isso indica um cenário de estresse muito grande na taxa de câmbio. Tá? Outra coisa interessante esse total short embaixo aqui, que é essa linha azul mais clara, isso mostra a quantidade percentual de alocações short, ou seja, vendendo a bolsa, acreditando na queda da bolsa. Geralmente, quando isso acontece, é porque o pessoal está com muito medo e quer se proteger. Tá? E também esse índice aqui, que é o Put Call Ratio. Calma. Put é um mecanismo, um derivativo, uma opção que você pode comprar na bolsa se você acha que a bolsa vai cair. E esse ratio, né, que é a relação 1,5, chegou a quase 2, também chegou aqui ao pico, só que começa a diminuir. Tá? Quando isso está acima de 1, é que as pessoas estão querendo se defender mais. Quando está abaixo de 1, como já teve aqui, é que as pessoas não estão tão preocupadas com o risco da bolsa cair. Então, esses elementos apresentam muito medo. Né? Então, quando as pessoas estão com medo, vão se proteger, mas geralmente vão se proteger atrasadas, tá? Porque o nível de preço da bolsa já parece que não precisa de tanta proteção pelo preço em si. Tá? E uma coisa interessante de se analisar também sobre a bolsa é que, diferente da crise de 2015, 2013, as empresas brasileiras hoje são empresas muito menos endividadas. Então, não existe tanto risco de quebra das empresas. E se o cenário melhora e os juros arrefecem, essa bolsa volta muito mais forte. Tá? Então, isso é um elemento também fundamental sobre a bolsa. Falar sobre o juro brasileiro agora, que é a renda fixa, a gente começa a ver, de forma prática, as revisões de IPCA para o próximo ano. Então, a gente tem um IPCA projetado para o próximo ano de 7,5, com uma Selic de 11, e aí, para 2023, um IPCA mais arrefecido, mais calmo, e aí uma Selic projetada de 4,5. O que está acontecendo com isso? Tá? Isso faz com que o juro de 2 anos do Brasil, que estava em 4%, ele triplique, está em 12%. O juro de 2 anos do Brasil hoje está pagando o mesmo risco de um juro de 10 anos. Então, está fazendo muito mais sentido ir para o curto prazo para ganhar esse prêmio. Né? E essa inversão de inclinação de curva mostra aqui que, desde 2016, da época da crise, do auge da crise brasileira, não se paga tanto prêmio no juro brasileiro de 2 anos. E aí a gente vê aqui essas taxas. Né? Então, a taxa de 2023, ela encostou na taxa de 2031. Isso quer dizer que o mercado está com muito mais medo do curto prazo agora. Tá? E aí, esse prêmio, né, que se paga, o quanto eu ganho acima da inflação, aumentou demais e a gente voltou aos níveis de 2015. Então, gente, faz muito tempo que eu não vejo renda fixa fazer tanto sentido no Brasil. Tá? Eu acho que é a síntese disso aqui. Tá? E aí você vê
que os retornos reais dos títulos públicos saíram aqui de 4 para 6. Então, aumentou esse carrego. Então, comprar agora para quem quer até vencimento também ficou muito bom. Tá? E aí a gente vê a Legacy, que é uma casa que a gente gosta muito, que tem posicionamento macro e entende muito de juros, também colocando posições em curtas. Curtas são essas de 2, 4 anos. Tá? Então, qual é o impacto de tudo isso que eu passei para vocês nos portfólios da Appen? Tá? A gente vai, a partir desse mês, a partir de hoje, amanhã, falar de pré-fixado que a gente não estava falando. Por quê? Porque quanto mais o juros sobe, se você compra antes, você leva a marcação ao mercado e perde dinheiro. Só que a gente acha que já tem muito prêmio nessa curva. A inflação implícita está em 7%. Um juro real brasileiro, pô, em 5, 6 é muita coisa. Tá? Então, a gente acha que tem prêmio para pegar aqui e em todas as carteiras a gente adiciona. Tá? Então, você vai ver que na conservadora, 12,5%, na moderada 10%, arrojada e agressiva 10% também. A gente vai retirar do pós-fixado. Tá? Outra alocação que a gente vai, na margem, melhorar sempre aos poucos é a relação de renda variável internacional com o Brasil, porque eu quero pegar o dólar da renda variável internacional. Tá? Então, a gente vai alterar um pouco essa relação na conservadora. Na moderada, a gente vai melhorar a relação do ouro também, porque aqui estava muito mais aberto. O perfil do moderado não estava me agradando a volatilidade, mas na arrojada a gente vai trocar um pouco da posição de Brasil por renda variável internacional e na agressiva também. Tá? Isso não quer dizer que a gente vai sacar. Com o dinheiro novo, a gente vai fazendo essa proteção para frente. Tá? Em casos extremos, que precisa sacar, a gente vai contactar um a um. Mas quem tem fluxo, não se preocupa. Com o dinheiro novo, a gente vai fazendo esses aportes. Tá? E isso aqui é uma síntese de como funciona na prática. Então, isso aqui é uma carteira que a gente aqui na Appen entende que é o melhor da classe, é um cara que está bem alocado. E quando eu saio de 40 de pós-fixado para 10 em pré, ele abre aqui 400 mil. Então, o que é que a gente vai fazer? Na segunda-feira, a gente vai pegar o Selic que ele tem, o Trend DI ou um produto de liquidez, vai vender e comprar pré. Tá? Um pré que a gente está gostando muito, que a gente está colocando essa semana para quem está vindo com fluxo, é esse. É um pré isento, um LCI, de 12,35. Isso é uma taxa equivalente a um CDB de 14,5%. Que, se você coloca isso composto no ano, dá 30% em 2 anos. Então, nessa ponta da renda fixa, você pegar 30% em 2 anos, deixar um pouco do risco eleitoral passar, ficar líquido para depois alocar, a gente acha que faz sentido, mas vender ações de forma única. Tá? E aqui, com essa nova mudança nas carteiras, se a Bolsa for para 90 mil pontos, cenário de estresse total, o que é que a gente espera que aconteça nas carteiras para um ano? Tá? Então, a gente está aumentando defesa de carteira, sim. Tá? Pelo menos para um ano, a gente está sendo mais defensivo. Tá bom? E isso aqui, eu estou pegando dado de novembro já, né? Já como eu estou atrasado, peço até desculpa por estar mandando isso no dia 12. Aqui é um pouco dessa carteira. Essa é uma carteira arrojada, então ela está segurando as quedas, não é agradável, mas se você pega novembro, que já deu um repique mínimo de bolsa saindo de 103 para 108, essa carteira já está precificando 1%, quase 550% do CDI. Então, as carteiras elas voltam muito rápido. Então, eu sei que você está aí muito mais agressivo, está caindo há 4 meses, não é confortável. Não é confortável para ninguém. Né? Mas a carteira ela foi feita para segurar a queda, mas na hora que ela volta muito forte. E tem aqui esse exemplo de uma carteira que é a carteira que a gente chama melhor da classe, tá? Que é aquela carteira que eu mostrei previamente. Tá? Então, o comportamento das carteiras da Appen muda um pouco, então a gente baixa a volatilidade esperada das carteiras, tá? E as quedas máximas. Tá? Então, isso aqui, você pode parar, dar um pausa aí e olhar o que a gente pensa de retorno esperado para cada carteira. Tá? Agora, para finalizar com uma grande novidade, nós da Appen, todo mês, vamos fazer o Appen Convida. O que é isso? A gente vai convidar gestores de ações, multimercado, de crédito, de qualquer outro tema,
para falar só com os clientes e os sócios da Appen. Tá? Então, no dia 26 agora, às 14 horas, eu convidei o Henrique Breda para falar com a gente. Tá? Eu vou mandar esse convite aqui para você. Se você aperta nesse clique para acessar a live, já vai integrado uma agenda e aí um link para no dia você entrar. Se quiser fazer pergunta, vai estar aberto para fazer, enfim. Então, a gente vai fazer com o Breda e a ideia é que a gente vai trocando um pouco os gestores e as classes que os gestores pertencem. Eu falei com o Breda particularmente, existe a possibilidade do Luiz Alves entrar, ele não me garantiu, mas se o Luiz Alves estiver na Appen não, no Alaska, eu acredito que ele entra. Tá? E aí será um privilégio para todo mundo que está aqui poder escutar o Luiz Alves. Tá? Quem não conhece o Luiz Alves é um investidor da Bolsa de mais de 50 anos e ele é um bilionário da Bolsa brasileira. Ele, o Bassi, Parisotto, são as lendas vivas do Brasil. Tá? Então, essa é a novidade do Appen Convida. E, finalizando, tirando do tópico sobre os relatórios que eu mandava antes. Para todos vocês, a maioria de vocês, não os novos, eu mandava um relatório mensal com um áudio de 3 a 4 minutos. Esses relatórios vão virar trimestrais. Tá? Tem muito aprendizado. Tá? Tem um exercício, claro, que demanda muito tempo, a produtividade fica muito baixa, mas a gente tem hoje o aplicativo da Appen, né, onde você pode ver sua rentabilidade a hora que você quiser, e mensalmente falar da carteira não faz muito sentido. Né? Então, trimestralmente, janeiro, eu vou fazer um comentário das carteiras. Abril, 1 a 1. Fora disso, se você é um cliente que quer saber como está a sua carteira, quer uma opinião, aí fala diretamente comigo, que no particular a gente vai tratando isso. Mas como processo da Appen, será trimestral. Tá bom? Então, deixando esse recado aí para geral também, encerro por aqui. Agradeço se você ficou até o final. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente e um bom final de semana para todo mundo, tá? Tchau, pessoal.